Parei na porta de casa, ainda com uma mala de viagem na mão, olhando para o espaço vazio onde Chico deveria estar correndo ao meu encontro, todo agitado e cheio de lambidas carinhosas. A casa parecia estranha, vazia de uma forma que não tinha nada a ver com suas dimensões físicas. Era como se alguém tivesse arrancado a alma do lugar e deixado apenas os móveis para trás. O silêncio me atingiu primeiro. Não havia o barulho familiar das unhas do Chico clicando no piso de cerâmica, nem seu latido alegre de boas-vindas que sempre me recepcionava quando voltava do trabalho ou das viagens. Em vez disso, havia apenas o zumbido distante do ar-condicionado e o som abafado de música vinda de um dos quartos lá em cima. "Fernanda! Rafael!" gritei, largando a mala de viagem pesada no chão da entrada e caminhando para dentro de casa. A mala tombou para o lado com um ruído surdo, mas eu mal registrei o som. Minha mente estava focada na ausência gritante do meu companheiro de 4 patas. Mas antes de continuar a história, me ajude com algo. Diga de onde e a que horas está me ouvindo e dê uma nota para essa narrativa. E se ainda não for inscrito, aproveite para se inscrever agora e não perder nenhuma história. O silêncio que me respondeu já dizia tudo. Era aquele tipo de silêncio carregado de culpa, pesado de segredos mal guardados. Meus filhos estavam se escondendo, o que só significava uma coisa. Tinham feito algo que sabiam que me deixaria absolutamente furiosa. Aos 55 anos, depois de 3 décadas lidando com emergências médicas no Hospital das Clínicas de São Paulo e mais de 2 décadas criando 2 filhos sozinha, desenvolvi um radar finamente configurado para detectar travessuras e problemas. Era como um sexto sentido materno que funcionava independentemente da idade dos envolvidos. E agora, mesmo com Rafael e Fernanda sendo adultos formados, esse radar estava disparando todos os alarmes possíveis. Caminhei pela sala de estar, notando que tudo parecia normal demais. Os móveis estavam em seus lugares habituais e as almofadas do sofá perfeitamente arrumadas. Arrumadas demais, na verdade. Alguém fez uma limpeza muito cuidadosa, o tipo de limpeza que se faz quando se está tentando esconder evidências ou amenizar uma culpa. A caminha do Chico, que normalmente ficava no canto da sala perto da televisão, não estava lá. Sua tigela de água, que sempre permanecia cheia ao lado da porta da cozinha, também havia desaparecido. Era como se estivessem tentando apagar todos os vestígios da existência do meu cachorro. Encontrei-os na cozinha, e a cena que me cumpriu confirmou todas as minhas suspeitas. Estavam amontoados ao redor da mesa de jantar, como conspiradores pegos em flagrante, suas posturas corporais gritando culpa em linguagem universal. Rafael, meu filho de 32 anos, estava sentado na cabeceira da cadeira, evitando contato visual direto comigo. Ele segurava uma cerveja gelada entre as mãos, os dedos tamborilando nervosamente na lata de alumínio. Era meio-dia de uma terça-feira, e ele já estava bebendo. Nunca um bom sinal, especialmente considerando que deveria estar procurando emprego, ou pelo menos fingindo procurar emprego. Ele usava uma camiseta amarrotada do Palmeiras que claramente havia dormido nela, e seu cabelo castanho estava despenteado de uma forma que sugeria que havia acabado de acordar. Seus olhos, que herdara de mim, estavam vermelhos e inchados, fosse por ressaca ou por falta de sono. Provavelmente ambos. Fernanda, de 29 anos, estava sentada do outro lado da mesa, e mesmo em estado de pânico óbvio, ainda conseguia manter aquela beleza sem esforço que sempre tornou as coisas simples demais para ela na vida. Seus cabelos loiros, cortesia de um cabeleireiro caro que eu pagava, estavam impecavelmente escovados e caíam em ondas perfeitas sobre os ombros. Ela usava uma blusa branca de grife e jeans escuros que custavam mais do que eu ganhava em uma semana como enfermeira. Fernanda mexia compulsivamente no celular, passando o dedo pela tela sem realmente olhar para o que estava fazendo. Era um tique nervoso que desenvolveu na adolescência e que sempre reaparecia quando sabia que estava em apuros. Seus olhos azuis, uma herança do pai, recusavam-se terminantemente a encontrar os meus.
Ambos tinham aquela expressão que eu conhecia desde que eram pequenos. A mesma cara de culpa que faziam quando foram pegos, rabiscando nas paredes ou quebrando algum objeto importante. Exceto que agora eles eram adultos, e qualquer coisa que fizessem para provocar essa ocorrência seria proporcionalmente mais séria. Onde está o Chico? Perguntei, embora já soubesse a resposta pela tensão palpável no ar e pelo rubor preocupado que estava subindo lentamente pelo pescoço do Rafael como uma maré vermelha de constrangimento. Eles trocaram um daqueles olhares carregados de significado, o mesmo tipo de comunicação silenciosa que vinham compartilhando desde a infância. Era como se tivessem uma linguagem secreta feita com expressões faciais e movimentos de sobrancelha. Eu os tinha visto fazer isso milhares de vezes. Quando eram pegos roubando biscoitos do pote, quando mentiam sobre ter feito a lição de casa, ou quando quebraram o vaso favorito da vovó e tentaram esconder os cacos atrás do sofá. Mãe, Fernanda começou, e imediatamente reconheci o tom. Era sua voz de vendedora, aquela cadência doce como mel que sempre antecedia pedidos impossíveis ou confissões de más notícias. Era a mesma voz que usou aos 16 anos para me contar que havia batido o carro e aos 22 para me informar que havia gasto todo o dinheiro da faculdade em roupas de grife. Como foi sua viagem para Brasília? Conseguiu resolver todos os papéis da contratação? Deu tudo certo no Ministério da Previdência? Ela estava claramente tentando me distrair, jogar conversa fora para evitar o assunto principal. Era uma tática antiga, mas que às vezes funcionava quando eu estava cansada ou distraída. Mas não hoje. Hoje eu estava alerta, focada, e já havia notado todos os sinais de que algo estava terrivelmente errado. Onde está o meu cachorro? Repeti, desta vez articulando cada palavra com precisão cirúrgica. Minha voz saiu fria e controlada. O mesmo tom que usava no hospital quando comunicava notícias graves para familiares de pacientes. Era um tom que não admitia evasivas ou tentativas de mudança de assunto. Rafael suspirou profundamente, um som que parecia vir do fundo de sua alma. Ele tomou um longo gole da cerveja, claramente usando o tempo para formular sua resposta da forma menos incriminatória possível. Suas mãos tremiam intensamente quando baixou a lata e pude ver que estava suando apesar de o ar-condicionado estar ligado. Nós precisávamos de dinheiro rapidamente, mãe, ele disse finalmente, sua voz saindo mais como um sussurro sincero do que uma explicação confiante. Apareceu uma oportunidade que não podia esperar. As palavras atingiram meu estômago como um soco bem dado. O chão pareceu balançar sob meus pés, e por um momento tive que me segurar na bancada da cozinha para manter o equilíbrio. Era pior do que eu havia imaginado. Não era que Chico tivesse fugido, ou se machucado, ou sido roubado. Era que... Vocês venderam o Chico, disse, não como uma pergunta, mas como uma constatação horrível. Vocês venderam meu cachorro sem me perguntar. O silêncio que se abateu foi ensurdecedor. Rafael olhou para o fundo da lata de cerveja como se fosse a coisa mais fascinante do mundo, enquanto Fernanda começou a mexer no celular com ainda mais intensidade, seus dedos voando pela tela numa dança nervosa. Tecnicamente, disse Rafael finalmente, tentando soar casualmente, mas falhando miseravelmente, ele é o cachorro da família. Senti minhas mãos se fecharem involuntariamente em punhos ao lado do corpo. A raiva estava se construindo dentro de mim como vapor em uma panela de pressão, mas eu a mantive sob controle. 30 anos de experiência em emergências médicas me ensinaram que decisões importantes nunca devem ser tomadas no calor da emoção. O cachorro da família, repeti devagar, deixando cada palavra assentar no ar entre nós, que eu resgatei pessoalmente do Centro de Controle de Zoonoses da cidade há 4 anos. O cachorro da família que eu pago todas as consultas veterinárias, todas as vacinas, toda a ração, todos os brinquedos e petiscos. O cachorro da família que dorme no meu quarto toda santa noite desde que chegou aqui. Fiz uma pausa, respirando fundo antes de continuar.
O cachorro da família que tem sido meu companheiro constante e minha principal fonte de alegria, desde que seu pai decidiu que sua secretária de 28 anos de idade era mais atraente que seus 20 anos de casamento comigo. Fernanda estremeceu visivelmente com a menção do pai, e Rafael teve pelo menos a decência de parecer envergonhado. A traição do meu ex-marido ainda era um assunto sensível na família, mesmo 3 anos depois de o divórcio ter sido finalizado. Olha, mãe, Fernanda se intrometeu, seu tom agora mais defensivo do que apologético. Foi realmente uma boa situação para todo mundo. Este cara, Paulo, queria muito um pastor belga malinois de verdade, e o Chico se parece exatamente com um. Era como se fosse o destino. Olhei para minha filha com uma mistura de descrença e horror crescente. Chico é um vira-lata resgatado que por acaso se parece vagamente com um malinois, corrigi, minha voz ficando mais afiada. Já expliquei isso para vocês literalmente milhares de vezes ao longo dos últimos 4 anos. Ele é uma mistura, provavelmente pastor alemão com alguma coisa, mas definitivamente não é puro sangue de coisa nenhuma. Bem, Rafael deu de ombros com uma indiferença que me fez querer balançá-lo. Ninguém consegue ver a diferença mesmo. Até aquele criador de cães no Parque Vila Lobos achou que ele era puro sangue quando o levamos para passear no mês passado. Fiquei olhando para meus filhos por um longo momento, realmente os vendo talvez pela primeira vez em anos. Não como as crianças que criei com tanto amor e dedicação, não como os bebês que amei e protegi, não como os adolescentes cujos corações partidos consolei e cujos sonhos incentivei. Vi-os como realmente eram agora. Estranhos que de alguma forma tinham emergido do meu próprio corpo. Adultos que eu havia sustentado financeira e emocionalmente muito além do que era sensato ou saudável. Pessoas que se tornaram especialistas em seguir o caminho mais fácil, em evitar responsabilidades, em usar outras pessoas, especialmente a mim, para resolver seus problemas. Pessoas que acabaram de vender o ser que mais me amava no mundo inteiro sem pensar 2 vezes sobre como isso me afetaria. Quanto? Perguntei baixinho, minha voz tão controlada que nem eu mesma a reconheci. Outro olhar foi trocado entre eles, este ainda mais carregado de culpa e hesitação. Rafael limpou a garganta nervosamente e tomou outro gole de cerveja, claramente procrastinando o máximo possível. Quanto, Rafael? Repeti, cada palavra saindo mais devagar e mais perigosa que a anterior. 8.000, ele finalmente admitiu. E havia uma nota inconfundível de orgulho em sua voz, como se esperasse que eu ficasse impressionada com sua habilidade de negociação. O cara estava realmente desesperado por um malinois, sabe? Pagou à vista, sem fazer perguntas. 8.000 reais. Era o que eles tinham avaliado, o Chico. Era o quanto eles tinham avaliado meu coração, minha felicidade, minha companhia mais fiel nos últimos 4 anos. Por um momento fiquei completamente sem palavras. Não por raiva, a raiva viria depois, mas por pura incredulidade diante da traição casual e calculada. Eles não venderam Chico num momento de desespero ou pânico. Haviam negociado, regateado, possivelmente até mesmo anunciado ele online ou em grupos do Facebook. Tinham sido deliberados, metódicos, frios. Não gritei, não joguei coisas pela cozinha. Não desabei em lágrimas dramáticas. Em vez disso, simplesmente perguntei na voz mais calma e controlada que consegui invocar. Quem comprou? Mãe, escuta! Disse Fernanda, levantando-se da cadeira e estendendo uma mão perfeitamente cuidada na minha direção. Eu me afastei do gesto como se fosse algo tóxico. O que está feito, está feito. Chico se foi, e chorar sobre isso não vai mudar nada. Vamos seguir em frente, tá? Talvez possamos usar parte do dinheiro para comprar um cachorro novo, um filhote fofinho que você possa treinar do jeito que quiser. A sugestão foi como uma tapa na cara. Eles realmente pensaram que eu poderia simplesmente substituir o Chico como se ele fosse um eletrodoméstico quebrado? Como se 4 anos de companheirismo, amor e lealdade pudessem ser apagados com um cachorrinho novo comprado no pet shop do shopping. Quem roubou meu cachorro?
repeti, articulando cada palavra com a precisão de um bisturi cortando através de tecido doente. Rafael e Fernanda trocaram mais um olhar, este visivelmente relutante. Era óbvio que preferiam manter essa informação em segredo, provavelmente na esperança de que eu eventualmente esquecesse o assunto e seguisse em frente. É que a coisa é meio complicada, mãe, começou Rafael, esfregando a nuca nervosamente. O cara meio que não quer ser incomodado? Ele foi bem claro sobre isso quando fechamos o negócio. Eu não me importo com o que ele quer ou não quer, respondi, minha paciência finalmente começando a se esgotar. Ele comprou propriedade roubada e eu quero saber quem ele é e onde posso encontrá-lo. Não foi roubado, mãe, protestou Fernanda, mas sua voz saiu sem sinceridade. Tecnicamente, nós moramos aqui também, então Chico era meio que nosso também. Fernanda, interrompi, e algo no meu tom fez ambos os filhos se calarem imediatamente. Vocês têm exatamente 5 segundos para me dar o nome e contato de quem roubou o Chico, ou eu ligo para a polícia militar e registro um boletim de ocorrência por furto. E antes que vocês achem que estou blefando, lembrem-se de que tenho todos os documentos veterinários, todas as notas fiscais de ração e medicamentos e centenas de fotos provando que ele é meu cachorro. O silêncio que se seguiu foi pesado e tenso. Pude ver os dois fazendo cálculos mentais, pesando suas opções, provavelmente se questionando se eu realmente faria o que estava ameaçando fazer. Sim, eu faria, sem hesitação. Um cara mais velho chamado Paulo Matias. Rafael finalmente cedeu, sua voz resignada. Ele mora naquele condomínio novo e chique perto da Lagoa da Barra da Tijuca. O residencial Marina Bay. Pareceu gente boa quando conversamos com ele. Rico, bem educado. O Chico vai ficar bem lá, mãe. O cara tem uma casa enorme com jardim. Alguma coisa na forma como ele disse isso, tentando me convencer de que Chico estava melhor com um estranho rico do que comigo, foi a gota d'água. Sem dizer mais uma palavra, me virei e caminhei diretamente para o meu quarto, fechando a porta suavemente atrás de mim. Só então permiti que minhas pernas finalmente cedessem. Deslizei pela porta até ficar sentada no chão, as costas apoiadas contra a madeira fria. A caminha do Chico estava no canto do quarto, exatamente onde sempre ficava. Sua mantinha favorita, uma coberta velha e desbotada que ele carregava pela casa, ainda estava dobrada em cima. Seu brinquedo guinchado preferido, um patinho amarelo de borracha que já estava meio destruído, permaneceu no lugar onde ele o havia deixado antes de eu partir para Brasília. 5 dias. Eu estive fora apenas 5 dias resolvendo os últimos detalhes da minha aposentadoria, e eles venderam meu companheiro mais fiel. Permiti-me exatamente 3 minutos de devastação total. 3 minutos para chorar, para sentir pena de mim mesma, para lamentar a traição e a perda. 3 minutos para imaginar Chico confuso e assustado numa casa estranha, se perguntando por que eu o havia abandonado, sem entender que não foi minha escolha. Depois desses 3 minutos, sequei os olhos, respirei fundo e peguei meu celular. Se Rafael e Fernanda acharam que poderiam simplesmente descartar Chico como se ele fosse lixo, eles estavam muito enganados. Se eles pensaram que eu aceitaria passivamente essa traição monumental, eles não me conheciam nada. Eu era Joana Pereira. Fui enfermeira-chefe de um dos maiores hospitais públicos do país por 3 décadas. Criei 2 filhos sozinha depois que meu marido me traiu e nos abandonou. Sobrevivi a inundações, demissões, crises financeiras e emergências médicas que dariam pesadelos para a maioria das pessoas. E agora eu ia recuperar meu cachorro. Disquei o número que Rafael me forneceu com relutância. Minhas mãos tremiam intensamente, mais de adrenalina do que de nervosismo, mas minha voz estava absolutamente firme quando uma voz masculina grave e cultivada atendeu do outro lado da linha. Paulo Matias. Senhor Matias, comecei, invocando imediatamente o tom profissional e autoritário que havia aperfeiçoado durante 30 anos lidando com médicos arrogantes, administradores hospitalares incompetentes e familiares histéricos.
Meu nome é Joana Pereira. Acredito que o senhor comprou recentemente um cachorro dos meus filhos. Um cachorro que não era deles para vender. Houve uma pausa do outro lado da linha e pude quase ouvir as engrenagens mentais dele girando enquanto processava essa informação inesperada. Senhora Joana Pereira, ele respondeu finalmente, e notei que seu tom havia mudado visivelmente, tornando-se mais cauteloso e formal. Que incidente interessante. Eu estava justamente pensando em entrar em contato com a senhora hoje mesmo. Parece que seus filhos tiveram uma situação bastante problemática. Meu estômago deu um nó. Problemática como? Seus filhos fizeram significativamente mais do que simplesmente vender um cachorro sem permissão, respondeu ele, e havia uma nova dureza em sua voz que me fez sentar mais ereta na cama. Eles cometeram o que poderia ser classificado como fraude ao vender um cachorro sem raça definida sob pretextos completamente falsos, alegando que ele era um pastor belga malinois puro sangue com linhagem excepcional e treinamento especializado. Fechei os olhos, sentindo um novo tipo de pânico se instalando. Senhor Matias, Infelizmente para eles, ele continuou, sua voz ficando mais fria a cada palavra. Eu não sou apenas um velho solitário e rico procurando um animal de estimação para fazer companhia, como seus filhos aparentemente me descreveram para a senhora. Meu coração começou a bater mais rápido. O senhor é... Eu trabalho para uma organização que utiliza cães de serviço altamente treinados para operações específicas da Polícia Federal Brasileira, explicou. Precisamos especificamente de pastores belgas malinois com certas características genéticas muito particulares, temperamento comprovado e linhagem documentada. Seu Chico é um cão absolutamente adorável e bem treinado, mas ele falhou em todos os testes genéticos que conduzimos esta manhã. Senti como se o chão estivesse desabando sob meus pés. Senhor Matias, eu nunca afirmei que Chico era puro sangue de coisa nenhuma. Ele é um resgatado do Centro de Controle de Zoonoses. Eu sempre disse para todo mundo que ele é um vira-lata, que só por acaso se parece com um malinois. Entendo perfeitamente isso agora, senhora Joana Pereira, ele respondeu, e seu tom suavizou consideravelmente. Está ficando cada vez mais claro que a senhora foi uma vítima nesta situação, tanto quanto eu fui. Mas o fato permanece. Seus filhos representaram deliberadamente este animal de forma incorreta para uma agência do governo federal. Isso constitui fraude, senhora Joana Pereira. Fraude federal. As palavras atingiram meu peito como um martelo. Todo o peso do que meus filhos tinham feito, não apenas para mim, mas principalmente para eles mesmos, começou a se formar na minha mente. Eles não tinham acabado de vender meu cachorro. Eles cometeram um crime federal. Sinto muito, consegui dizer, minha voz saindo mais fraca do que pretendia. Eu não fazia a menor ideia. Se eu soubesse... Acredito na senhora, ele disse após um momento, e havia algo quase gentil em sua voz agora. Pela nossa conversa e pela forma como a senhora se moveu nesta situação, fica claro que a senhora é uma pessoa íntegra que foi pega de surpresa por isso tudo tanto quanto eu. Respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos. Senhor Matias, entendo completamente sua raiva e sua posição. O que meus filhos fizeram foi absolutamente imperdoável e indesculpável. Mas talvez possamos encontrar uma solução que não envolva medidas legais drásticas. Eles são jovens e estúpidos, mas não são criminosos de carreira. Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Quando ele falou novamente, havia algo que soou quase como uma risada abafada em sua voz. Senhora Joana Pereira, posso fazer uma pergunta muito direta? Claro. A senhora gostaria de ter seu cão de volta? A pergunta me pegou completamente desprevenida. Mais do que qualquer coisa no mundo, respondi sem hesitação, sentindo lágrimas subindo aos meus olhos. E seus filhos, ele continuou, na sua opinião honesta como mãe, que os conhece melhor do que ninguém, eles aprenderam alguma coisa com seus erros e fracassos anteriores na vida? Era uma pergunta difícil, mas merecia uma resposta honesta.
Pensei na série interminável de situações complicadas e problemas temporários que definiram meu relacionamento com Rafael e Fernanda na década passada. Pensei nos empréstimos nunca pagos, nas promessas quebradas, nas desculpas criativas, nos planos grandiosos que nunca saíram do papel. Pensei em como eles sempre contavam comigo para limpar suas bagunças, resolver seus problemas e fornecer uma rede de segurança financeira e emocional para amortecer suas quedas. Honestamente, não, admiti finalmente. Eles não aprenderam. Eles sempre souberam que eu estaria aqui para resgatá-los, para pagar suas contas, para resolver seus problemas. Eu criei uma dinâmica onde eles nunca precisaram enfrentar as consequências reais de suas ações. Então talvez, sugeriu Paulo Matias, e havia algo quase conspiratório em sua voz agora. Seja a hora de uma lição que finalmente marque, uma lição que eles nunca esqueçam. Apesar de tudo, da raiva, da traição, da dor, me peguei curiosa. O que o senhor tem em mente? Tenho uma proposta para a senhora. Uma proposta que poderia resolver vários problemas de uma só vez. Poderia devolver Chico para a senhora, onde ele claramente pertence. Poderia ensinar uma lição benéfica e futura aos seus filhos sobre as consequências de suas ações. E poderia salvá-los de passar os próximos anos numa prisão federal. Meu coração disparou. Prisão federal. O que eles fizeram tecnicamente se qualifica como fraude contra uma agência federal, senhora Pereira. Dependendo de como decidirmos proceder, isso poderia resultar em acusações criminais graves. Engoli em seco. E sua proposta evitaria isso? Minha proposta, ele disse, e pude ouvir o sorriso em sua voz. Envolveria um pouco de teatro educativo. Nada que causasse dano permanente ou real, entende? Apenas o suficiente para garantir que eles pensem muito cuidadosamente antes de cometerem fraude novamente, ou venderem bens que não lhes pertencem. Contra toda lógica e senso comum, eu peguei sorrindo pela primeira vez desde que cheguei em casa. Senhor Matias, isso parece altamente irregular. Por favor, me chame de Paulo, ele respondeu calorosamente. E sim, é completamente irregular. Mas às vezes, as lições mais irregulares são as que realmente ficam gravadas na memória. O que me diz, Joana? Toparia ser minha parceira numa pequena operação de justiça parental? Olhei novamente para a cama vazia do Chico, para seu brinquedo abandonado, para todas as evidências da vida que construímos juntos ao longo dos últimos 4 anos. Pensei nos anos e anos de empréstimos nunca pagos, promessas quebradas e responsabilidades evitadas. Pensei em como meus filhos tinham casualmente vendido o ser que mais me amava no mundo para cobrir mais uma rodada de irresponsabilidade financeira. Pensei em como eu sempre os havia protegido das consequências de suas ações, e como essa proteção constante havia criado 2 adultos que acreditavam genuinamente que poderiam fazer qualquer coisa sem enfrentar repercussões reais. 8 horas da manhã em ponto, confirmei, sentindo algo que não sentia há anos, a emoção da antecipação. Não se atrase, Paulo. Não se preocupe, ele respondeu. E havia satisfação definitiva em sua voz. Eu estarei lá. E Joana? Sim? Acho que amanhã será um dia muito educativo para toda a família Pereira. Depois de desligar o telefone, fiquei sentada na cama por um longo tempo, processando tudo o que havia acontecido. Parte de mim, a parte que havia 3 décadas sendo a mãe protetora e compreensiva, se sentia culpada por estar oferecendo algo que claramente assustaria meus filhos. Mas a parte maior de mim, a parte que estava cansada de ser usada e desrespeitada, a parte que amava Chico mais do que palavras poderiam expressar, estava ansiosa para ver a cara deles quando descobrissem que suas ações finalmente tiveram consequências reais. Era hora de Fernanda e Rafael aprenderem que o mundo não gira ao redor deles e que algumas ações são imperdoáveis demais para serem simplesmente esquecidas e perdoadas. Na manhã seguinte, acordei antes do despertador tocar. Havia dormido surpreendentemente bem, considerando as circunstâncias, e me senti mais focada
e determinada do que havia me sentido em anos. Tomei banho, vesti-me cuidadosamente numa calça social preta e camisa branca, roupas que me pareciam profissionais e confiáveis, e desci para a cozinha para tomar café. Eram 7h30 da manhã, quando a campainha tocou, precisamente no horário combinado. Paulo Matias era claramente um homem que valorizava a pontualidade. "Mãe!" A voz em pânico do Rafael ecoou pela casa apenas alguns segundos depois. "Mãe, você precisa vir aqui agora!" Levantei-me calmamente da mesa da cozinha, alisando minha roupa antes de caminhar sem pressa em direção à porta da frente. Podia ouvir vozes masculinas graves conversando no corredor, pontuadas pelos gemidos inconfundíveis de Rafael, tentando explicar alguma coisa de forma atropelada e incoerente. A cena que me cumpriu quando cheguei à sala de estar era exatamente como Paulo e eu havíamos planejado durante nossa conversa telefônica na noite anterior. Rafael estava parado perto da porta, ainda de pijama e com os cabelos completamente despenteados. Seu rosto estava branco como papel e ele segurava a maçaneta da porta como se fosse uma salvação. Claramente, ele havia aberto a porta esperando encontrar o entregador de pizza ou talvez o carteiro, e em vez disso, se deparou com algo completamente fora de sua experiência de vida. Paulo Matias não era nem um pouco como meus filhos o tinham descrito. Em vez do velhinho solitário e inofensivo que eles imaginaram, ele era uma presença imponente e autoritária, num terno escuro impecavelmente cortado. Seus cabelos grisalhos eram perfeitamente penteados, e seu porte ereto e confiante gritava autoridade, de uma forma que era impossível ignorar. Ao lado dele, com o rabo balançando freneticamente ao me ver, estava meu querido Chico. Ele estava na coleira, claramente bem cuidado e saudável, mas puxando insistentemente na direção da casa, como se soubesse exatamente onde estava e com quem queria estar. Flanqueando Paulo estavam 2 homens de meia-idade em ternos escuros e sérios, com distintivos oficiais brilhando em seus cintos. Eles tinham aquela postura rígida e expressão impassível que só vem com anos de treinamento em aplicação da lei. "Bom dia", disse calmamente, como se encontrar agentes federais na minha porta fosse uma ocorrência absolutamente normal e cotidiana. "Senhora Pereira", Paulo me cumprimentou com perfeita formalidade profissional, embora eu tenha conseguido captar um pequeno brilho conspiratório em seus olhos. "Acredito que conversamos ontem sobre uma questão envolvendo seus filhos." "Sim, é claro", respondi com a mesma formalidade. "Por favor, entrem, podemos conversar na sala." O som de passos apressados nas escadas anunciou a chegada de Fernanda. Ela desceu correndo, já perfeitamente maquiada e vestida apesar da hora matinal. Minha filha sempre foi vaidosa demais para ser vista desarrumada, mesmo em situações de emergência. Ela parou bruscamente no meio da escada quando viu nossos visitantes, seus olhos se arregalando em alarme genuíno. Por alguns segundos, ela ficou completamente imóvel, como um animal pego nos faróis de um carro. "Senhor e senhorita Pereira", um dos homens de terno começou, sua voz cortada e oficial como a de um locutor de jornal. "Sou o agente Felipe da Polícia Federal, e este é o agente Carlos. Estamos aqui investigando um caso de fraude contra uma agência federal." "Fraude?" Fernanda conseguiu gaguejar, sua voz saindo como um guincho. Sua mão voou instintivamente para a garganta, num gesto defensivo que havia herdado de mim. "O que vocês estão falando?" Paulo se adiantou, mantendo sua pegada firme na coleira do Chico, apesar das tentativas cada vez mais desesperadas do cachorro de me alcançar. Pude ver que estava sendo difícil para ele manter Chico contido. Meu cachorro claramente sabia onde estava e com quem queria estar. "Há 2 dias", disse Paulo, sua voz fria e formal. "Vocês me venderam este cão, representando-o como um pastor belga malinois puro sangue, com linhagem excepcional e treinamento especializado. Cobraram R$ 8.000 por aquilo que alegaram ser um animal com excelentes credenciais genéticas e temperamento de trabalho perfeito. Foi só um modo de falar." Rafael gaguejou desesperadamente, suas mãos tremendo visivelmente. "Todo mundo exagera um pouco quando está vendendo alguma coisa, né?"
Não é crime ser liberal sobre um produto. Quando todo mundo exagera, Sr. Pereira, respondeu Paulo com uma frieza que faria um iceberg parecer acolhedor. Normalmente não o faz para uma agência federal relacionada à segurança nacional. Cada cão em nosso programa passa por testes genéticos extensivos, avaliações comportamentais rigorosas e verificações de linhagem antes do treinamento especializado começar. Ele fez uma pausa para deixar isso ser processado antes de continuar. Seu exagero custou recursos federais investidos, tempo de perda de pessoal, cronogramas operacionais atrasados e comprometeu especificamente nossa capacidade de realização de operações críticas de segurança. Meu Deus, Fernanda murmurou, se deixando cair pesadamente numa cadeira próxima. Toda a cor havia drenado de seu rosto, deixando-a pálida sob a maquiagem cuidadosamente aplicada. O dinheiro que vocês receberam é a menor das suas preocupações, o agente Carlos interjeitou, consultando um bloco de notas oficial. Fraude contra o governo federal, especialmente envolvendo programas relacionados à segurança nacional, é uma ofensa extremamente grave. Estamos falando de possíveis acusações criminais com sentenças de até 5 anos de prisão federal. Prisão? A voz do Rafael rachou como a de um adolescente passando por mudanças hormonais. Você não pode estar falando sério. Foi só um mal-entendido. Observei minhas 2 crianças, porque era isso que elas eram realmente, crianças em corpos de adultos, enquanto a realidade total da situação começava a se formar em suas mentes. Nunca os tinha visto tão assustados, nem mesmo quando eram pequenos e quebravam alguma coisa valiosa. Paulo e seus colegas estavam sendo notavelmente convincentes, sérios e autoritários sem serem exagerados ou teatrais, profissionais sem serem cruéis. Era exatamente o tipo de desempenho controlado que faria qualquer pessoa levar a situação completamente a sério. Vocês precisam entender a gravidade absoluta do que fizeram, Paulo continuou, sua voz baixando para um tom quase educativo, como um professor explicando um conceito complexo. Nossos cães são essenciais para operações que não posso detalhar aqui por razões de segurança nacional. O trabalho de detecção que eles realizam pode literalmente significar a diferença entre vida e morte, entre segurança e catástrofe. Ele se inclinou para a frente, intensificando o impacto de suas palavras. Quando vocês fraudulentamente introduziram um animal completamente inadequado em nosso programa altamente especializado, vocês potencialmente comprometeram muito mais do que podem imaginar. Chico, aparentemente cansado de toda essa conversa sobre suas inadequações genéticas e sua suposta incapacidade para o trabalho federal, finalmente conseguiu se libertar da coleira. Num movimento fluido, ele se soltou e imediatamente correu na minha direção com um choramingo de alegria pura. Rapidamente coloquei minha xícara de café na mesa antes de ser quase derrubada por 35 quilos de cachorro extasiado que tentava lamber cada centímetro do meu rosto enquanto choramingava de felicidade. Suas patas dianteiras subiram nos meus ombros e ele pressionou seu focinho contra meu pescoço, inalando meu cheiro como se estivesse se certificando de que eu era real. Ele claramente reconhece sua verdadeira dona. O agente Felipe observou com um toque seco de ironia, olhando para o encontro emocional entre mim e Chico. Por favor, Fernanda implorou, lágrimas agora correndo livremente por suas bochechas e manchando sua maquiagem cuidadosamente aplicada. Foi um erro terrível. Nós não fazíamos ideia de que... Não sabíamos que, por favor, deve haver alguma forma de resolver isso sem prisão. Os agentes trocaram olhares significativos enquanto Paulo me observava cuidadosamente, ainda recebendo as boas-vindas efusivas do Chico. Algo silencioso, mas carregado de significado, passou entre todos nós antes de Paulo pigarrear formalmente. Senhora Pereira, ele se voltou para mim com a autoridade de alguém acostumado a ser ouvido e obedecido. Como uma proprietária legítima do animal em questão e aparentemente uma parte completamente inocente nesta transação fraudulenta, sua posição e perspectiva podem influenciar significativamente como as decisões ocorrem com este caso. Gentilmente afastei Chico,
que estava determinado a não me deixar sair de sua vista novamente, e me levantei, endireitando minha roupa com movimentos deliberados e controlados. Meus filhos me olharam com expressões que misturavam medo desesperado e esperança igualmente desesperada. Esta era a parte que eles esperavam. A mamãe que sempre aparecia para salvá-los, que sempre encontrava uma forma de limpar suas bagunças, que sempre proporcionava uma rede de segurança macia para amortecer suas quedas. Mas hoje seria diferente. Acredito que meus filhos cometeram um erro de julgamento extremamente sério. Comecei, voz firme e medida, cada palavra pesada com intenção deliberada. Eles venderam propriedade que não era deles, sob pretextos completamente falsos para ganho pessoal. Isso demonstra não apenas uma desonestidade fundamental, mas também um descaso profundamente preocupante pelas consequências de suas ações. Vi Rafael e Fernanda trocarem olhares de pânico crescente. Esta definitivamente não era a defesa materna calorosa e protetora que esperavam. Onde estava a mãe, que sempre encontrava desculpas para eles, que sempre explicava suas ações como apenas um mal-entendido ou coisa de jovem? No entanto, continuei após uma pausa calculada e dramática, permitindo que o peso das minhas palavras anteriores se assentasse completamente. Não acredito que a prisão federal seja necessariamente a resposta mais construtiva para esta situação. Talvez possamos encontrar uma solução que garanta que eles entendam completamente e visceralmente a seriedade de suas ações, façam a restituição completa e imediata e estabeleçam um caminho claro em direção a um comportamento genuinamente mais responsável no futuro. Paulo pareceu considerar cuidadosamente minhas palavras, embora um observador muito atento pudesse ter notado um pequeno brilho de aprovação em seus olhos. Os agentes federais consultaram entre si em tons baixos e profissionais. O que exatamente a senhora propõe, senhora Pereira? Paulo disse formalmente. Primeiro, naturalmente, o reembolso completo e imediato de todos os fundos recebidos. Respondi sem hesitação. Segundo, um programa extensivo de serviço comunitário, de preferência relacionado diretamente ao bem-estar animal, para que possam entender o valor real dos animais como seres sencientes e não como mercadorias. Fiz outra pausa deliberada, dirigindo-me diretamente para meus filhos antes de continuar com a parte mais importante. E terceiro, mais crucial que tudo, independência imediata e total. Não mais morando com a mãe como uma conveniência. Não mais salvamentos financeiros automáticos. Não mais fugir das consequências reais de suas escolhas e ações. Os agentes confabularam em sussurros profissionais enquanto Paulo observava os irmãos Pereira com aquela investigação que só vem com anos de experiência em aplicação da lei. Isso poderia ser aceitável, ele finalmente declarou após o que pareceram minutos de deliberação, mas com várias adições significativas. Monitoramento regular e sistemático pelo nosso departamento durante um período probatório extenso. Verificações completas de antecedentes que podem limitar severamente certas oportunidades de emprego futuras. E, naturalmente, um registro permanente e indelével deste incidente em seus arquivos federais. Ele fez uma pausa para garantir que eles entendessem completamente. Embora isso não constitua uma notificação criminal formal, aparecerá definitivamente em qualquer investigação de antecedentes mais profunda ou posição que exija autorização de segurança pelo resto de suas vidas. Rafael e Fernanda acenaram freneticamente com a cabeça, claramente concordando em aceitar qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, que não envolvesse algemas, carros de polícia ou celas de prisão. Tudo isso será formalizado em um acordo legal detalhado e vinculativo que vocês assinarão hoje, acrescentou o agente Carlos, removendo uma pilha de documentos de aparência muito oficial de sua pasta de couro. Quebrar qualquer termo, mesmo o menor aspecto deste acordo, resultará automaticamente na reintegração imediata das acusações criminais originais, sem possibilidade de negociação futura ou clemência. Durante a hora seguinte, os agentes revisaram meticulosa e sistematicamente cada cláusula do acordo.
Detalharam exaustivamente as diversas leis federais que Fernanda e Rafael violaram, explicaram os danos potenciais que poderiam ter sido causados às operações de segurança nacional e descreveram em detalhes vívidos as sérias repercussões legais que viriam se quebrassem qualquer aspecto dos termos. Chico, abençoadamente alheio a todo o drama humano se desenrolando ao seu redor, havia se acomodado contentemente aos meus pés. Ocasionalmente, ele suspirava com felicidade profunda enquanto recebia carícias distraídas, claramente extasiado por estar de volta ao lugar onde pertencia. Quando todos os documentos finalmente foram assinados com mãos trêmulas e os agentes se prepararam formalmente para partir, Paulo se voltou aos irmãos Pereira uma última vez. Vocês tiveram uma sorte extraordinária hoje, ele declarou com gravidade solene. Sua mãe demonstrou mais fé no potencial de vocês para a reabilitação e crescimento do que suas ações realmente mereciam. Sugiro muito, muito fortemente que não desperdicem esta oportunidade única. Enquanto acompanhava nossos visitantes até a porta, Chico trotando fielmente ao meu lado como uma sombra peluda, Paulo pausou brevemente no limiar da entrada. Chico é realmente um cão extraordinário, ele comentou, um sorriso genuíno e caloroso finalmente suavizando suas feições anteriormente severas. Vira-lata ou não, ele possui um caráter e uma lealdade que muitos cães de pedigree caríssimo invejariam profundamente. Obrigada por trazê-lo de volta para casa, respondi, baixando minha voz para que meus filhos, ainda chocados, não pudessem ouvir nossa conversa. E obrigada pela produção educativa magistral. Foi genuinamente meu prazer, respondeu Paulo, seus olhos brilhando com diversão mal contida. Seus filhos certamente aprenderam uma lição que levarão consigo pelo resto de suas vidas. E eu? Ele hesitou um pouco. Bem, digamos que foi uma mudança muito refrescante e satisfatória da minha rotina normal de aposentadoria. Ele pausou, parecendo estar pesando suas próximas palavras cuidadosamente. Talvez possamos discutir o resultado final desta operação educativa em um ambiente significativamente mais relaxado e agradável. Jantar, talvez? Um calor completamente inesperado subiu lentamente pelo meu pescoço e senti como se tivesse voltado aos meus 20 anos. Isso seria muito bom. Excelente, ele sorriu, me entregando um cartão de visita elegante. Meu número pessoal está no verso. E Joana? Se seus filhos algum dia questionarem a seriedade absoluta do que aconteceu hoje, eles não vão questionar. Garanti com um sorriso cúmplice e confiante. O medo fez seu trabalho perfeitamente. O resto da educação é responsabilidade minha. Quando a porta finalmente se fechou atrás deles, voltei lentamente para a sala de estar, onde Rafael e Fernanda permaneceram sentados em silêncio absolutamente atordoados. Pareciam ter envelhecido vários anos na última hora, e ambos tinham aquela expressão vidrada de pessoas que acabaram de sobreviver a um acidente de carro. Chico imediatamente se acomodou novamente aos meus pés, posicionando-se como se nunca tivesse ido embora. Como se os últimos dias tivessem sido apenas um pesadelo ruim que agora havia passado. Mãe. Fernanda finalmente conseguiu falar, sua voz pequena e trêmula como a de uma criança assustada. Nós quase fomos para a prisão federal. Sim, concordei com calma absoluta, me acomodando em minha poltrona favorita. Quase foram. E se não fosse pela generosidade extraordinária do Sr. Matias e pela minha intervenção, estariam sendo processados neste exato momento. Por que você não disse que tinha falado com ele ontem à noite? Rafael disse, sua voz carregada de acusação e ressentimento. Poderíamos ter nos preparado, ou pelo menos... ou inventado mais mentiras elaboradas. Terminei por ele, meu tom permanecendo calmo, mas ganhando uma nova qualidade afiada que fez ambos se encolherem visivelmente. Poderiam ter fugido da cidade. Poderiam ter continuado acreditando que suas ações nunca têm consequências reais ou rigorosas. Rafael abriu a boca para argumentar, mas Fernanda rapidamente colocou uma mão em seu braço, silenciando-o
antes que pudesse dizer algo que piorasse ainda mais a situação. Você está certa, ela admitiu, de repente parecendo muito mais jovem e vulnerável, sem sua máscara habitual de sofisticação, entediada e confiança superficial. O que fizemos foi absolutamente terrível e imperdoável, para você, para Chico, para todo o mundo envolvido. E agora temos registros criminais permanentes com o governo federal. Rafael gemeu dramaticamente, enterrando o rosto nas mãos. Minha carreira está completamente arruinada antes mesmo de ter começado de verdade. Observei meus filhos por um longo momento, na verdade os vendo com clareza pela primeira vez em muitos anos. Não como as crianças pequenas que eu havia protegido heroicamente após o divórcio traumático, não como os jovens adultos ainda encontrando seu caminho no mundo, mas como pessoas completamente crescidas que se tornaram especialistas consumados em evitar responsabilidades e manipular outras pessoas, especialmente a mim, para resolver seus problemas. O acordo que vocês assinaram há pouco, disse finalmente, minha voz ganhando a autoridade definitiva que eu usava no hospital durante emergências médicas, estabelece claramente que vocês têm exatamente 1 mês para encontrar e se mudar para suas próprias residências. Sugiro muito fortemente que comecem a procurar apartamentos ou quartos para alugar imediatamente. Mas, mãe... Rafael começou a protestar automaticamente. Não, interrompi com uma firmeza que surpreendeu até a mim mesma. Isso é absolutamente inegociável. Não há espaço para discussão, negociação ou mudança de opinião. Amo vocês dois mais profundamente do que jamais conseguirei expressar em palavras, mas este capítulo de nossa vida familiar termina hoje, agora, neste momento. Continuei, minha resolução se fortalecendo a cada palavra. Vocês venderam casualmente meu companheiro mais querido e fiel por dinheiro rápido, sem qualquer consideração pelos meus sentimentos ou pelo bem-estar do Chico. Se não posso confiar em vocês, sob meu próprio teto, com minhas próprias coisas, então é claramente hora de estabelecermos uma dinâmica familiar completamente nova e mais saudável. Para minha surpresa genuína, não houve mais tentativas de argumentação ou manipulação emocional. Apenas acenos silenciosos e relutantes, enquanto a realidade total de sua nova situação começava lentamente a se solidificar em suas mentes. O resto do dia passou em uma estranha atmosfera de tensão produtiva. Fernanda passava horas no computador, navegando em sites de apartamentos e fazendo ligações para potenciais colegas de quarto. Rafael, depois de um período inicial de resistência passiva, finalmente iniciou uma atualização de seu currículo há muito atrasado e se candidatou seriamente a empregos pela primeira vez em meses. Mais tarde naquela noite, depois que meus filhos finalmente subiram para seus quartos, Fernanda para pesquisar opções de moradia mais detalhadamente, Rafael para enfrentar a realidade desconfortável de sua situação financeira, eu me acomodei no sofá da sala com Chico aninhado confortavelmente contra mim. Meu cachorro parecia ter tomado a decisão firme de que não me deixaria sair de sua vista novamente tão cedo. Ele me seguiu obsessivamente de quarto em quarto durante todo o dia, como uma sombra peluda e ansiosa, determinada a não perder mais nenhum momento da minha presença. Meu celular vibrou suavemente com uma nova mensagem de texto. Número desconhecido, mas eu sabia quem era. Jantar amanhã à noite para celebrar nossa operação bem-sucedida? Conheço um restaurante excelente na Lagoa que permite cães bem comportados em seu pátio externo. Acho sinceramente que formamos uma equipe notável. Além disso, Chico claramente sente muito sua falta, embora tenha sido um verdadeiro prazer cuidar dele, mesmo que por apenas um dia. Paulo. Sorri, um calor inesperado e bem-vindo se espalhando lentamente pelo meu peito enquanto acariciava distraidamente as orelhas sedosas do Chico. A última vez que saí em um encontro romântico foi há mais de 3 anos. Um desastre social cuidadosamente arranjado por Fernanda com o tio divorciado de uma amiga que passou a noite inteira falando obsessivamente sobre sua ex-esposa e problemas financeiros. Olhei para baixo, para Chico,
que retribuiu meu olhar com aquela expressão de adoração canina incondicional que sempre derretia meu coração. "O que você acha, meu garoto?" Perguntei suavemente, coçando seu local absolutamente favorito atrás das orelhas. "Devemos dar uma oportunidade ao senhor Matias?" Chico respondeu imediatamente com um latido curto, decidido e definitivamente aprovativo que me fez rir pela primeira vez em dias. "Adoraria completamente. Chico e eu estaremos ansiosos esperando", respondi, sentindo algo muito parecido com borboletas, simplesmente dançando em meu estômago. Olhando para meu companheiro mais fiel, agora certamente de volta ao lugar onde sempre pertenceu, refleti sobre os caminhos absolutamente estranhos e inesperados que a vida às vezes decide tomar. Meus filhos cometeram um erro terrível e potencialmente criminoso, mas talvez, apenas talvez, isso acabou sendo o ponto de virada definitivo que todos nós desesperadamente precisávamos. E quem poderia prever? Talvez o homem que tinha ajudado a ensinar uma lição tão necessária e específica aos meus filhos pudesse também trazer uma dimensão completamente nova e emocionante à minha vida recém-emancipada e redefinida. Afinal de contas, qualquer homem que entendesse instintivamente o valor profundo de um cão resgatado, puro sangue ou não, e que estivesse disposto a ir tão longe para ajudar uma estranha a recuperar seu companheiro querido, já tinha pontos significativos a seu favor. Chico suspirou com contentamento absoluto, fechando os olhos enquanto apoiava sua cabeça pesada no meu colo. Amanhã certamente traria novos desafios e mudanças, mas por enquanto, neste momento perfeito, tudo estava finalmente certo em nosso pequeno mundo novamente. Na manhã seguinte, acordei com a sensação reconfortante do peso familiar do Chico pressionado contra meu lado. Sua respiração rítmica e relaxada era um lembrete constante e maravilhoso de que ele estava realmente e definitivamente em casa, seguro onde sempre pertenceu. Por vários minutos preciosos, simplesmente permaneci ali na cama, absorvendo a realidade de que havia reconquistado não apenas meu cachorro mais querido, mas algo ainda mais fundamental e importante: meu autorrespeito, minha autoridade e meu controle sobre minha própria vida. A casa estava surpreendentemente silenciosa para um horário tão avançado da manhã. Rafael normalmente dormia religiosamente até pelo menos o meio-dia, especialmente depois de uma noite bebendo, mas Fernanda geralmente já estava de pé, se arrumando meticulosamente para mais um dia de procrastinação disfarçada de procura de emprego. Deslizei cuidadosamente para fora da cama e Chico imediatamente ficou alerta e atento, saltando para me seguir enquanto caminhava para a cozinha. Era óbvio que ele havia tomado uma decisão firme de não me deixar sair de sua vista por um segundo sequer. "Bom dia!" A voz de Fernanda me assustou suavemente quando entrei na cozinha. Ela estava sentada à mesa, já completamente vestida e com uma xícara de café pela metade nas mãos. Notei imediatamente as olheiras escuras sob seus olhos cuidadosamente maquiados, evidência clara de que não havia dormido muito durante a noite. "Você acordou cedo", observei, me dirigindo diretamente para a cafeteira. "Não consegui dormir praticamente nada", ela admitiu com honestidade incomum. "Mãe, realmente precisamos ter uma conversa séria sobre tudo o que aconteceu ontem." Servi meu café e me sentei cuidadosamente na cadeira em frente a dela. Chico imediatamente se posicionou entre nós, sua cabeça pesada, apoiada firmemente no meu pé, como se tivesse desenvolvido um medo genuíno de que eu pudesse fugir novamente se ele não mantivesse contato físico constante. "Estou ouvindo", disse simplesmente. Fernanda ficou encarando sua xícara por um longo momento, claramente organizando seus pensamentos. "Sinto muito", ela finalmente conseguiu dizer, sua voz saindo pequena e vulnerável. "O que fizemos foi absolutamente imperdoável e cruel." "Sim, foi", concordei sem tentar amenizar ou suavizar a realidade da situação. "Você está realmente nos expulsando de casa?" ela disse, finalmente levantando os olhos para encontrar os meus. "Depois de tudo que sempre fez por nós?" "Não estou expulsando vocês", corrigi com paciência.
Estou estabelecendo limites sadios e necessários que deveriam ter sido implementados há muitos anos. Você tem 29 anos, Fernanda. Rafael tem 32. Morar com sua mãe deveria ser uma medida de emergência temporária, não um arranjo de vida permanente e confortável. Mas somos uma família, ela protestou, mas sua voz era fraca e sem convicção. Sim, somos uma família, e é justamente por isso que essa mudança radical precisa acontecer, respondi, inclinando-me para a frente para manter o contato visual direto. Eu permiti, na verdade, ativamente facilitei, que vocês dois se tornassem dependentes de mim por tempo demais. Depois que seu pai nos abandonou, eu tive tanto medo de falhar com vocês, como mãe, que compensei exageradamente em todas as situações. Pausei, escolhendo cuidadosamente minhas palavras. Tornei-me sua rede de segurança automática, seu banco pessoal e sua empregada doméstica. Resolvi todos os seus problemas, paguei todas as suas contas e absorvi todas as consequências de suas escolhas ruins. E ao fazer isso, impedi vocês de crescerem e se tornarem verdadeiros adultos independentes. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos, manchando suavemente sua maquiagem matinal. Eu, genuinamente, não sei se conseguirei me sustentar sozinha. Nunca realmente tentei fazer isso. Exato, confirmei gentilmente. Esse é exatamente o problema, Fernanda. Você é significativamente mais inteligente, talentosa e capaz do que nunca se permitiu acreditar. Mas enquanto eu continuar te pegando toda vez que você tropeçar, você nunca descobrirá suas verdadeiras capacidades e força interior. Ela limpou os olhos cuidadosamente, tentando não borrar completamente a maquiagem. E o Rafael? Ele está em uma situação ainda pior que a minha. Rafael também descobrirá suas capacidades, afirmei com mais confiança do que realmente senti. Ele tem um diploma universitário em ciência da computação que praticamente nunca usou, porque sempre foi mais fácil e confortável pedir dinheiro emprestado para mim do que enfrentar os desafios de construir uma carreira real e exigente. O som familiar de passos pesados e arrastados nas escadas anunciou a chegada surpreendentemente precoce do meu filho. Rafael apareceu na porta da cozinha, seus olhos injetados e o cabelo completamente desalinhado, parecendo ter saído diretamente da cama. "O que está acontecendo aqui?" ele disse suspeitamente, seu olhar alternando entre mim e Fernanda. "Mãe estava apenas reconfirmando que vamos ter que nos mudar", Fernanda o informou, uma nova nota de resignação madura em sua voz. Toda aquela encenação dos agentes federais foi obviamente um blefe modificado, declarou Rafael com falsa confiança, dirigindo-se diretamente para a cafeteira. "Você não pode estar falando sério sobre nos fazer sair por causa de um erro bobo." Senti Chico ficar tenso contra meu pé, aparentemente detectando minha mudança instantânea de humor. "Um erro bobo?" Repeti, minha voz assumindo aquele tom perigosamente baixo e controlado que sempre fazia meus filhos prestarem atenção. "Você deliberadamente roubou e vendeu meu cachorro, Rafael. Mentiu descaradamente para um completo estranho sobre as qualificações e raça do Chico para conseguir extrair mais dinheiro dele. Traiu minha confiança da forma mais fundamental e dolorosa possível." "Nós estávamos desesperados financeiramente", ele exclamou, gesticulando dramaticamente. "Eu devia uma quantia de dinheiro para algumas pessoas muito perigosas. Eles estavam fazendo ameaças reais." "Eu não quero ouvir suas desculpas ou justificativas", interrompi firmemente. "Qualquer que tenha sido o motivo ou pressão, você deliberadamente escolheu resolver seu problema pessoal, criando um problema emocional devastador para mim. E essa é exatamente a dinâmica destrutiva que tem definido nosso relacionamento há anos." Continuei, minha frustração finalmente encontrando voz. "Suas emergências, sempre, invariavelmente se tornam minhas emergências. Suas escolhas ruins sempre se tornam meu fardo emocional e financeiro para resolver. Vocês dois se especializaram em evitar responsabilidade e usar outras pessoas como redes de segurança." Rafael bateu sua caneca na bancada com força desnecessária.
Então você está simplesmente lavando as mãos da gente? Parabéns pelo trabalho maternal excepcional. Não, Rafael, respondi com calma mortal. O trabalho materno excepcional teria sido estabelecer esses limites e expectativas há muitos anos. Eu falhei profundamente com vocês, tornando suas vidas fáceis demais, nunca permitindo que enfrentassem as consequências naturais e educativas de suas ações e escolhas. E agora você está compensando todo o tempo perdido de uma vez só, disse ele com sarcasmo amargo. Agora estou finalmente corrigindo meus próprios erros como mãe. Concordei sem hesitação. 1 mês. Isso é extremamente generoso considerando a magnitude do que vocês fizeram. Vocês encontrarão novos lugares para morar, empregos novos se necessário e novas maneiras de gerenciar suas vidas e finanças que não me envolvam usar como um banco pessoal e rede de segurança emocional. E se não conseguirmos? Ele desafiou, cruzando os braços defensivamente. Vocês conseguirão, respondi com absoluta certeza. Porque não tem escolha. É assim que a vida adulta realmente funciona para a grande maioria das pessoas no mundo real. A cozinha ficou completamente silenciosa por vários minutos, exceto pelo som reconfortante e rítmico do rabo do Chico batendo suavemente no chão. Finalmente, Fernanda se declarou da mesa com resolução visível. Vou ligar para a Jéssica agora mesmo. Ela anunciou com uma resolução que eu não ouvia em sua voz há anos. Um colega de quarto dela se mudou no mês passado e ela está procurando alguém confiável para dividir o aluguel. A expressão de choque puro no rosto de Rafael, diante da capitulação inesperada de sua irmã, teria sido genuinamente cômica sob circunstâncias diferentes. Você está realmente concordando com essa loucura? Ele disse com incredulidade total. Fernanda deu de ombros com uma maturidade nova e surpreendente. Que opção real nós temos, Rafael? Nós fizemos algo terrível e estúpido. Muito, muito terrível. E honestamente, depois de pensar sobre isso a noite toda, talvez a mãe esteja absolutamente certa. Talvez realmente seja a hora de descobrirmos como nos sustentamos e viver como adultos independentes. Quando ela saiu da cozinha com propósito determinado, Rafael me encarou com uma expressão que misturava traição profunda, medo genuíno e ressentimento mal disfarçado. Isso não é nem um pouco justo, ele murmurou. Vender o Chico também não foi justo, respondi com simplicidade absoluta. Ações têm consequências, Rafael. Finalmente chegou a hora de você aprender essa lição fundamental da vida adulta. Depois que ele saiu pisando duro e batendo portas, terminei meu café matinal na tranquilidade súbita e bem-vinda da cozinha. Chico tinha agora sua cabeça pesada completamente aninhada em meu colo, enquanto eu distraidamente acariciava suas orelhas macias. O confronto havia transcorrido melhor do que eu esperava com Fernanda, mostrando sinais genuínos de crescimento e maturidade. Significativamente pior com Rafael como previsto, mas o limite crucial estava finalmente estabelecido de forma clara e inegociável. Agora eu só precisava manter minha determinação e não ceder à culpa materna ou aos inevitáveis apelos emocionais que viriam. Meu telefone apitou gentilmente com uma mensagem confirmando nosso encontro desta noite. Lagoa Grill, às 19h30. Eles têm um pátio maravilhoso, onde Chico não será apenas bem-vindo, mas provavelmente mimado pelos garçons. Mal posso esperar para ouvir como foi o resto do seu dia educativo. Paulo. Estaremos lá pontualmente. E foi revelador, respondi, sorrindo genuinamente pela primeira vez desde que acordei. Passei o restante do dia dedicando atenção especial e compensatória ao Chico, fazendo longas caminhadas pelos nossos lugares favoritos no bairro e mimando-o com seus petiscos mais queridos. Meu cachorro parecia ter decidido categoricamente que não me deixaria sair de vista por um segundo sequer, observando-me tão de perto que quase tropecei nele várias vezes durante nossas atividades. Às 18h30, encontrei-me parada diante da minha guarda-roupa, subitamente paralisada por uma indecisão adolescente. O que exatamente se usa para jantar com um homem que ajudou a orquestrar uma operação federal falsa,
para ensinar uma lição inesquecível aos seus filhos adultos irresponsáveis. Havia tanto tempo desde meu último encontro romântico real que me senti como uma nervosa colegial se preparando para seu primeiro encontro. Finalmente escolhi um vestido azul marinho simples, mas elegante, que não usava há pelo menos 2 anos. Para minha agradável surpresa, ainda serviu perfeitamente. Era casual o suficiente para um restaurante ao ar livre, mas sofisticado o bastante para não parecer que não havia me esforçado. "O que você acha, garoto?" Perguntei ao Chico, que estava sentado me observando arrumar com sua cabeça caracteristicamente inclinada em curiosidade canina. "Está bom?" Ele respondeu com um latido aprovativo que escolhi interpretar como um endosso entusiástico. Enquanto aplicava batom, um ritual há muito esquecido, peguei meu reflexo no espelho e pausei. A mulher olhando de volta parecia diferente de alguma forma fundamental, mais confiante e definida, como se o processo de estabelecer limites das últimas 48 horas tivesse decifrado minhas bordas e me trazido de volta ao foco depois de anos me permitindo ser um personagem borrado de fundo na minha própria vida. Uma suave batida na porta do quarto interrompeu meus pensamentos. "Entre", chamei, esperando que fosse Rafael com mais uma rodada de súplicas e manipulação emocional. Para minha surpresa, foi Fernanda quem espiou para dentro, sua expressão incomumente hesitante e vulnerável. "Nossa, mãe, você está realmente linda", ela disse, e havia sinceridade genuína em sua voz. "Obrigada", respondi, tocada pelo elogio inesperado. Ela entrou completamente no quarto, esfregando nervosamente a manga de seu suéter. "Você vai jantar com ele, né?" "Com o Paulo", corrigi automaticamente. "E sim, vamos jantar." É tipo um encontro de verdade?" Considerei a pergunta honestamente. "Acho que sim." "Que bom", ela disse com ternura. "Você não sai com ninguém desde que o papai foi embora. Já passou da hora." Me virei para encará-la completamente, tentando decifrar as emoções complexas por trás de suas palavras cuidadosas. "Fernanda, você está realmente bem com tudo isso? Com todas as mudanças que estão por vir?" Ela suspirou profundamente, afundando na borda da minha cama. "Eu não estou bem exatamente, mas acho que entendo. E talvez você esteja certa. Talvez seja realmente o que todos nós precisamos para crescer." "É definitivamente o que todos nós precisamos", confirmei, estendendo minha mão para apertar a dela. "Você e Rafael têm tanto potencial inexplorado. Vocês só precisam parar de se esconder atrás de mim e descobrir suas próprias forças." "Falei com a Jéssica hoje. Vou ver o apartamento amanhã de manhã", ela disse, e havia uma nota de orgulho cauteloso em sua voz. "É pequeno e vai exigir que eu trabalhe mais horas na boutique, mas posso pagar o aluguel se conseguir assumir algumas responsabilidades extras." Senti uma onda de orgulho materno genuíno expandindo em meu peito. Esse é um começo excelente e corajoso. "E quanto ao Rafael?" ela perguntou, preocupação franzindo sua testa. "Rafael também vai encontrar seu caminho", respondi, esperando soar mais confiante do que realmente me sentia. "Ele vai ter que encontrar, porque simplesmente não há alternativa." Fernanda concordou pensativamente, então se levantou e me surpreendeu com um abraço rápido, mas sincero. "Se divirta esta noite, mãe. Você merece ser feliz. E diga ao Chico para não esperar acordado", ela acrescentou com um sorriso pequeno, mas genuíno. Depois que ela saiu, verifiquei minha aparência uma última vez, peguei a coleira do Chico e me dirigi para a porta da frente. Rafael estava em lugar nenhum à vista, mas pude ouvir conversas telefônicas abafadas vindas de seu quarto. Se ele finalmente estava procurando opções realistas de moradia ou apenas reclamando para amigos sobre sua mãe considerada irracional, isso ainda estava para ser determinado. Enquanto Chico e eu dirigíamos através da cidade em direção ao restaurante, senti aquela mistura estranha, mas emocionante de culpa residual, determinação absoluta e algo que definitivamente parecia com expectativa romântica.
Pela primeira vez em mais tempo do que consegui lembrar, estava genuinamente colocando a mim mesma em primeiro lugar. Não apenas saindo neste encontro, mas reconquistando minha casa, estabelecendo meus limites e clamando o controle sobre minha própria vida. Chico viajava obedientemente no banco do passageiro, ocasionalmente virando sua cabeça para confirmar que eu ainda estava ali e não havia desaparecido novamente. Estendi minha mão livre para coçar atrás de suas orelhas. É um novo capítulo para todos nós, meu querido garoto, disse ele com clareza crescente. Vamos ver que aventuras nos esperam. Cheguei ao Lagoa Grill precisamente às 19h30. A pontualidade era um hábito que 30 anos de turnos hospitalares haviam registrado permanentemente em minha personalidade. Chico se sentou obedientemente ao meu lado, enquanto esperávamos perto da entrada elegante, seu rabo varrendo o chão entusiasticamente cada vez que uma porta de vidro se abria, antecipando ansiosamente o encontro com nosso companheiro de jantar. O restaurante oferecia uma vista deslumbrante da Lagoa Rodrigo de Freitas, que brilhava sob as primeiras luzes noturnas da cidade. O pátio de pedra portuguesa era pontilhado estrategicamente com aquecedores a gás para afastar o frio crescente da noite carioca de outono. Observei com alívio que vários outros clientes trouxeram seus cães, confirmando que Chico não seria apenas bem-vindo, mas provavelmente mimado pelos garçons. Joana. A voz familiar me fez virar e encontrei Paulo Matias se aproximando do estacionamento com passos confiantes. Sem sua indumentária severa e intimidadora de agente federal, ele parecia completamente transformado. Era mais acessível e atraente em jeans escuros bem cortados e um blazer azul marinho casual, mas elegante. Suas feições estavam mais suaves sob a iluminação dourada do restaurante, embora mantivesse aquele ar distintivo de autoridade que havia tornado sua performance matinal tão convincente. Você está absolutamente linda, ele disse, seus olhos se enrugando gentilmente nos cantos quando me olharam. O elogio direto soou estranho e maravilhoso em meus ouvidos, depois de tantos anos sendo praticamente invisível para o sexo oposto. Obrigada, respondi, de repente hiperconsciente de quanto tempo havia passado desde que estive em um encontro romântico e adequado. Chico e eu estávamos admirando a vista da lagoa. Ao ouvir seu nome, Chico imediatamente se animou, seu rabo balançando com força crescente ao reconhecer seu cuidador temporário. Para minha surpresa sincera, ele respondeu Paulo com quase tanto entusiasmo quanto havia demonstrado por mim, saltando diretamente e esfregando seu focinho contra a mão estendida do homem. Parece que ele me perdoou completamente por meu papel no drama familiar de ontem. Paulo riu calorosamente, ajudando-se a coçar atrás das orelhas do Chico no exato local que sabia ser o favorito. Vocês dois desenvolveram claramente um vínculo real durante sua breve estadia, observei, tocada pela gentileza sincera da interação. Desenvolvemos mesmo, confirmou Paulo, endireitando-se com um sorriso. Ele é um cão realmente excepcional. Você o treinou com maestria absoluta. A anfitriã nos guiou graciosamente para uma mesa de canto estrategicamente posicionada no pátio, oferecendo uma vista dominante e romântica da lagoa iluminada. Chico se acomodou contentemente sob a mesa rústica de madeira, sua cabeça imediatamente encontrando seu lugar habitual no meu pé, como se estivesse confirmando fisicamente que eu não desapareceria novamente. Devo admitir honestamente, disse Paulo, uma vez que estávamos confortavelmente instalados, a performance de ontem foi um dos usos mais criativos e divertidos do meu background profissional em toda a minha carreira. E qual é exatamente esse pano de fundo? Perguntei, percebendo com curiosidade crescente que sabia surpreendentemente pouco sobre este homem fascinante, além de sua impressão teatral magistral de agente federal. 22 anos de trabalho na Polícia Federal Brasileira. Ele respondeu calmamente, observando minha expressão com atenção cuidadosa. Me aposentei oficialmente no ano passado e agora trabalho como consultor independente para uma empresa privada de segurança que trabalha com cães de serviço altamente treinados para vários órgãos governamentais.
Ele pausou, permitindo que isso se registrasse completamente. Então, embora nunca tenha realmente prendido ninguém especificamente por fraude relacionada a cães, eu definitivamente não estava completamente inventando meu papel ontem. Quase me engasguei com minha água gelada. Você realmente era um agente federal de verdade? Agente especial da Divisão de Contra-Inteligência, ele confirmou com um sorriso travesso. Aqueles colegas impressionantes que me acompanharam ontem não eram agentes ativos, entretanto. Apenas amigos muito talentosos da empresa de segurança que se divertiram enormemente representando seus papéis com paixão teatral, talvez excessiva. Então você teoricamente poderia ter realmente prendido meus filhos, disse devagar, processando essa informação surpreendente e perturbadora. A expressão de Paulo se tornou mais séria e profissional. Tecnicamente falando, o que eles fizeram poderia teoricamente se qualificar como fraude de pequeno porte, mas teria sido um caso relativamente menor que provavelmente não resultaria em acusações criminais reais. A possibilidade de 5 anos de prisão federal foi definitivamente um embelezamento dramático criado especificamente para fins educacionais. Graças a Deus, murmurei com alívio sincero, embora uma parte rebelde de mim ainda sentisse que Rafael e Fernanda mereciam cada segundo do terror que experimentaram. Ainda estou processando mentalmente o fato de estar jantando com um ex-agente federal real, admiti. Minha filha arranjou meu último encontro há mais de 3 anos com o tio divorciado de uma amiga dela. E aqui estou eu, compartilhando vinho com alguém que costumava trabalhar em operações de contra-inteligência. Paulo riu genuinamente, um som rico e desguardado que me fez sorrir reflexivamente. A aposentadoria tem sido uma aventura interessante e às vezes solitária. Descobri que tenho muito tempo livre e, surpreendentemente, poucos hobbies genuínos. Quando você me ligou ontem com sua proposta, foi como se o destino tivesse decidido que eu precisava urgentemente de um projeto estimulante. Que tipo extraordinário de sorte que você não tinha planos mais importantes para o fim de semana, respondi, sentindo-me relaxar gradualmente pela primeira vez em dias. Na verdade, ele disse, seus olhos encontrando diretamente os meus com intensidade crescente. Foi genuinamente a coisa mais interessante e emocionante que me aconteceu em muitos meses. Há algo profundamente intrigante sobre uma mulher que, em vez de gritar histericamente ou fazer ameaças dramáticas quando seus filhos vendem seu animal de estimação mais querido, calmamente liga para o comprador desconhecido e propõe uma solução racional e civilizada. Ele se inclinou para a frente. Isso demonstra um nível de compostura e inteligência emocional que encontrei muito raro em minha experiência pessoal e profissional. Confie em mim, eu definitivamente gritei. Admiti com uma risada autodepreciativa. Só foi direcionado para uma almofada no meu quarto para que eles não ouvissem meu distúrbio emocional total. Ainda assim, você controlou suas emoções quando realmente importava. Ele insistiu. Isso é extraordinariamente raro, Joana. A maioria das pessoas deixa suas emoções ditarem completamente suas ações, especialmente durante crises pessoais devastadoras. 30 anos trabalhando em pronto-socorro, expliquei simplesmente. Você aprende a compartimentar seus sentimentos e manter a funcionalidade ou, literalmente, não sobrevive emocional e profissionalmente ao trabalho. Conforme a noite se desenrolava magicamente. Nossa conversa fluiu com uma naturalidade surpreendente e reconfortante, passando sem esforço através do jantar elaborado e da sobremesa decadente. Tocamos em nossas carreiras respectivas, nossas experiências de vida, pós-divórcio às vezes dolorosas, e eventualmente circulamos de volta aos eventos extraordinários que nos trouxeram juntos de forma tão peculiar. Preciso fazer uma pergunta que está me intrigando, disse enquanto demorávamos sobre nossos cafés aromáticos. Por que vocês concordaram tão prontamente em devolver Chico para mim sem qualquer resistência? Você pagou uma quantidade bastante significativa por ele. A expressão de Paulo suavizou visivelmente enquanto seus olhos se dirigiam para Chico, que se comportava como um cavalheiro perfeito durante toda a refeição,
ganhando elogios sussurrados dos garçons. Várias razões interconectadas, ele respondeu pensativamente. Primeiro, ficou imediatamente claro pela sua ligação inicial que você genuinamente amava este animal de forma profunda e incondicional, enquanto seus filhos, obviamente, o estavam tratando como nada mais que uma caixa eletrônica conveniente com 4 patas. Ele continuou. Segundo, minha empresa de consultoria realmente utiliza pastores belgas malinois para certas operações governamentais especializadas, e Chico, por mais adorável e inteligente que seja, claramente não era geneticamente adequado para esse tipo de trabalho altamente técnico. E a terceira razão? Provoquei suavemente, sentindo que havia algo mais pessoal e significativo por trás de sua decisão. Um sorriso lento e genuíno se formou nos cantos de sua boca. A terceira razão foi puramente pessoal. Fiquei genuinamente intrigado e impressionado por uma mulher que, quando confrontada com uma traição familiar devastadora, não reagiu com histeria ou vingança, mas imediatamente começou a procurar soluções práticas e humanas. Ele pausou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Isso mostrou um caráter e uma força interior que encontrei magnética. Senti um rubor caloroso subindo lentamente pelo meu pescoço, uma sensação que não experimentava há anos. Você está me dando crédito demais. Eu definitivamente tive meu distúrbio emocional após nossa conversa telefônica. Mas você se controlou quando a situação podia ser controlada. Ele insistiu gentilmente. Essa é uma qualidade rara e valiosa, Joana. Conforme a noite esfriava, Paulo insistiu cavalheirescamente em nos acompanhar até meu carro no estacionamento. A brisa noturna da lagoa se intensificava e eu tremia suavemente em meu vestido relativamente leve. Aqui, ele disse imediatamente, removendo seu blazer elegante e colocando-o cuidadosamente sobre meus ombros, antes que eu pudesse pensar em protestar. O gesto era tão antiquado e cortês que me deixou momentaneamente sem palavras, tocada pela consideração instintiva. Obrigada. Consegui finalmente articular, inalando involuntariamente o aroma sutil e masculino de sua colônia que impregnava o tecido macio. Pelo blazer, pelo jantar maravilhoso e especialmente por ontem. O prazer foi genuinamente todo meu, respondeu ele, sua voz assumindo um tom mais baixo e íntimo na relativa privacidade do estacionamento escuro. Embora sinceramente espere que nossas futuras interações não requeiram operações de infiltração federal elaboradas. Futuras interações, ecoei, meu coração fazendo um pequeno salto ridículo, mas delicioso. Gostaria muito de vê-la novamente, Joana, ele disse com simplicidade direta, sem jogos ou ambiguidade. Sem investigações federais como pretexto, sem necessidade de Chico como intermediário, embora ele seja sempre bem-vindo para se juntar a nós. Havíamos chegado ao meu carro, e me virei para encará-lo completamente, ainda envolvida no calor residual de seu blazer. Chico se sentou pacientemente entre nós, olhando alternadamente de um humano para o outro, como se estivesse acompanhando uma partida de tênis particularmente interessante. Eu gostaria muito disso também, admiti, surpresa com minha própria ousadia emocional. Por um momento prolongado e carregado, ficamos em silêncio confortável. O ar noturno foi preenchido com os sons distantes da lagoa, conversas abafadas vindas do restaurante e a música suave de um violonista de rua nas proximidades. Então, Paulo se inclinou gradualmente em minha direção, movendo-se devagar e cuidadosamente, me dando tempo abundante para me afastar se eu quisesse. Eu definitivamente não queria. Seu beijo foi gentil e questionador, respeitoso em vez de possessivo. Quando nos separamos naturalmente, fiquei profundamente grata pela iluminação escura do estacionamento que escondia o rubor intenso que podia sentir aquecendo minhas bochechas completamente. Preciso ir para casa, disse com relutância genuína. Tenho a forte sensação de que amanhã trará uma nova rodada de negociações familiares complexas com Rafael. Naturalmente, Paulo concordou com compreensão. Posso ligar para você amanhã? Ficaria genuinamente desapontada se você não ligasse,
respondi, mais uma vez surpresa com minha própria assertividade renovada. Enquanto Chico e eu dirigíamos para casa, me peguei sorrindo sem motivo aparente, uma sensação de leveza que não experimentava há mais de uma década. 12 anos desde meu divórcio traumático, e finalmente tive um encontro que não parecia uma obrigação social ou um desastre interpessoal completo. Um encontro que terminou com um beijo que me fez lembrar que eu era mais do que apenas uma mãe dedicada, uma enfermeira competente ou um adulto responsável resolvendo problemas de todo mundo. Eu era uma mulher com necessidades, desejos e potencial para a felicidade romântica. A casa estava mergulhada na escuridão quando chegamos, embora uma luz azul fraca filtrando por baixo da porta do Rafael sugerisse que ele ainda estava acordado, provavelmente jogando videogame ou assistindo vídeos online, suas atividades preferidas para evitar enfrentar responsabilidades reais. Chico trotava confiantemente pelos quartos familiares, executando sua patrulha noturna ritual antes de se acomodar em sua cama no meu quarto com um suspiro profundo de contentamento absoluto. Pendurei o blazer do Paulo cuidadosamente na porta do meu armário, fazendo uma nota mental carinhosa para devolvê-lo em nosso próximo encontro. O pensamento de vê-lo novamente enviou outro pequeno arrepio de antecipação através do meu peito. Enquanto eu me preparava metodicamente para dormir, verifiquei meu celular para encontrar uma mensagem aguardando. Obrigado por uma noite absolutamente maravilhosa. Chico foi o acompanhante mais charmoso possível. Ansioso para vê-la novamente muito em breve. Paulo. Digitei de volta com cuidado. O prazer foi completamente meu. Chico oficialmente lhe dá sua aprovação total, que é um elogio extraordinariamente alto. Sua resposta chegou quase imediatamente. Fico profundamente honrado pela aprovação dele. Durma bem, Joana querida. Boa noite, Paulo, respondi, me acomodando na cama com um sentimento de contentamento caloroso que não experimentava há literalmente anos. 3 semanas mais tarde. A transformação em nossa casa foi gradual, mas profunda. Fernanda havia se mudado para o apartamento de Jéssica numa sexta-feira chuvosa, surpreendentemente otimista sobre sua nova independência. Assistir ela empacotando suas roupas de grife com um cuidado metódico, fazendo listas detalhadas de responsabilidades financeiras e conversando entusiasticamente sobre assumir turnos extras na boutique havia me enchido de um orgulho materno que não sentia há anos. Rafael havia levado consideravelmente mais tempo para aceitar sua nova realidade, mas eventualmente encontrou um quarto modesto para alugar na Tijuca e conseguiu um emprego de meio período em suporte técnico numa empresa de software. Embora ainda resmungasse ocasionalmente sobre a injustiça de ter que se sustentar, pude ver sinais mais encorajadores de crescimento pessoal. Paulo e eu tínhamos começado a nos encontrar regularmente. Jantares íntimos, longas caminhadas com Chico pela orla de Copacabana, noites tranquilas no cinema, tardes explorando museus e galerias. Ele trouxe uma estabilidade gentil e madura à minha vida que eu não sabia que estava faltando, enquanto eu, aparentemente, trouxe uma espontaneidade e alegria à vida dele que havia desaparecido durante anos de trabalho estruturado e solitário na aplicação da lei. 6 meses depois. Numa tarde ensolarada de domingo, enquanto caminhávamos com Chico ao longo da orla da Lagoa Rodrigo de Freitas, o mesmo local onde tivemos nosso primeiro encontro mágico, Paulo pausou subitamente perto de um banco sombreado por palmeiras imperiais. "Joana", ele disse, sua voz assumindo uma qualidade formal que instantaneamente capturou minha atenção completa. Quando me virei para encará-lo, descobri que ele estava ajoelhado numa posição inequivocamente romântica, segurando uma pequena caixa de veludo que brilhava sob a luz solar filtrada. "Estes últimos meses com você foram os mais felizes da minha vida adulta", ele disse, seus olhos nunca deixando os meus. "Você me lembrou que a vida pode ser uma aventura compartilhada em vez de uma responsabilidade solitária." Meu coração começou a bater de forma irregular e senti lágrimas de alegria começando a se formar em meus olhos. "Joana Pereira,
Você me faria a honra extraordinária de se casar comigo? Por um momento, fiquei completamente sem palavras, esmagada pela felicidade inesperada e pela realização de que, aos 55 anos, estava recebendo uma segunda chance genuína no amor verdadeiro. Sim, respondi sem a menor hesitação, minha voz emergindo como um sussurro emocionado. Sim, Paulo. 1000 vezes sim. Chico, como sempre perfeitamente sintonizado com meus estados emocionais, escolheu este momento para latir com convicção e se jogar contra nós dois, claramente oferecendo sua aprovação canina, entusiástica, à união. 1 ano depois. Nossa pequena cerimônia de casamento no Jardim Botânico foi íntima e perfeita. Rafael e Fernanda estavam presentes, ambos visivelmente mais maduros e responsáveis, claramente orgulhosos de ver sua mãe genuinamente feliz pela primeira vez em mais de uma década. Fernanda havia sido promovida a gerente assistente na boutique e estava considerando seriamente voltar à faculdade para estudar design de moda. Rafael havia sido efetivado em seu emprego e estava morando num apartamento próprio de um quarto, pagando suas próprias contas sem assistência materna. Mais importante, ambos desenvolveram relacionamentos adultos e respeitosos comigo, não mais me vendo como uma rede de segurança automática, mas como uma pessoa independente com sua própria vida e felicidade para perseguir. E Chico? Chico adaptou-se magnificamente à nossa nova configuração familiar. Ele dividiu seu tempo igualmente entre supervisionar as atividades domésticas de Paulo e manter sua vigilância protetora sobre mim. Nossa nova casa em Santa Teresa tinha um jardim espaçoso onde ele podia correr livremente, e Paulo havia instalado uma pequena piscina onde Chico descobriu seu amor anteriormente desconhecido por natação. Às vezes, quando vejo meus filhos visitando nossa casa, mais confiantes, mais gratos, definitivamente mais conscientes do valor das relações familiares saudáveis, lembro-me de que as lições mais transformadoras da vida frequentemente vêm dos lugares mais inesperados e dolorosos. Mesmo quando seu cachorro mais querido é vendido sem sua permissão, às vezes o universo tem planos melhores e mais belos do que você jamais ousou imaginar. E Paulo? Muitas vezes ele me lembra, com aquele sorriso travesso que aprendi a amar, que Chico foi tecnicamente o verdadeiro cupido em nossa história de amor. Afinal, foi graças à traição inicial dos meus filhos que encontramos um ao outro. Talvez devêssemos enviar uma cesta de agradecimentos para Rafael e Fernanda. Ele brinca casualmente, por nos proporcionarem a oportunidade de nos conhecermos. Nem pense nisso, sempre respondo. Eles já receberam lição suficiente para uma vida inteira. Mas no fundo do meu coração, sei que ele está certo. Às vezes as maiores vitórias emergem das traições mais dolorosas, e às vezes as pessoas certas entram em nossas vidas exatamente quando mais precisamos delas, mesmo que seja através de orientações que nunca foram planejadas. Essa narrativa termina aqui, mas quero muito ouvir você. Escreva nos comentários o que achou, o que faria diferente, de onde me acompanha e qual nota essa história merece. E claro, se inscreva no canal para acompanhar as próximas. Até mais!